Bom dia, boa tarde, olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início então à nossa aula 1, né, de Economia e Mercado para a turma dos alunos da Escola Técnica Mônaco, né? Tô deixando aí esse vídeo, qualquer um que tiver inscrito aí no canal, quem não tiver aí, curte aí, dá um like, comenta e também se inscreve no canal aí, porque a gente está sempre lançando outras aulas e esse conteúdo pode te ajudar para alguma prova específica que você venha realizar ou agregar um conhecimento para você também, tudo bem? Então, galera, vamos dar início, né, nosso conteúdo. Lembrando, né, que a gente está tratando aqui da aula 1, né, referente à live que a gente vai estar abordando aí, né, do dia 29, né? Dia 29 do 10 de 2020, beleza? Então vamos lá, pessoal. Então, a nossa disciplina é a disciplina de economia, né? E nada mais justo do que a gente começar falando um pouquinho sobre o conceito de economia, tá? Então, o que é economia? Economia é uma ciência, né? Uma disciplina como outras disciplinas de fundamento da administração, né? Como disciplina de marketing, tá? Só que ele é uma ciência que ela estuda as formas de comportamento humano nessa relação que existe baseada em cima das necessidades, tá? Necessidades essas que a gente vai entender que são ilimitadas a satisfazer os recursos que, embora escassos, são limitados. Então a gente tem uma primeira relação aí, né? As necessidades, né, humanas, elas são ilimitadas. Como assim, professor? Até para poder entender o que significa dizer necessidade. Nós, seres humanos, nós temos diversas necessidades, né? Como a gente trabalha dentro do lado consciente e inconsciente, tudo aquilo que se surge novo ou novidade, ou como um produto ou como um serviço, é algo que vem atender às nossas necessidades e elas podem ser, né, ilimitadas, tá? Mas, né, nem tudo é bonito, né, podemos assim dizer. Ao contrário das necessidades que são ilimitadas, os recursos, né, eles são o quê? Limitados. E pelos recursos serem limitados, aí a gente tem a disciplina de economia que visa estudar e equilibrar esse comportamento das pessoas que são nessas características ilimitadas dentro dos recursos, né, que são limitados, tá? O que significa esses recursos limitados, por exemplo? Você não tem água, apesar de você ter em abundância, você não vai ter ela para sempre, né? Se todos os recursos não fossem limitados, teoricamente as pessoas não precisariam trabalhar ou trabalhariam por lazer, porque elas teriam acesso a tudo como as outras pessoas também, tá bom? Aí a gente vai entender aqui que nos termos etimológicos, né, a palavra economia ela vem do grego oikos, que significa casa, e nomos, norma, lei da casa. Então, nesse caso, a palavra oikonomia, tá, ela tem aqui um significado de administração de uma unidade habitacional, ou seja, uma casa. Da mesma forma que você na sua casa tem um comportamento, imagine esse comportamento se abrangendo para dentro de um bairro, para dentro de uma cidade, para dentro de um estado e respectivamente uma nação, e esse comportamento global também. Então, as necessidades humanas elas são infinitas, tá? Enquanto os recursos são escassos, ou seja, são finitos, ok? Aí a gente aborda aqui o aspecto da microeconomia, tá? A gente vai entender ainda que microeconomia e macroeconomia, né? Mas o conceito da microeconomia é estudar o comportamento de consumidores, né? Dessas pessoas que a gente vai entender dentro do sistema econômico, né? Quem são os consumidores, e dos produtores que se interagem dentro de um mercado, né? A gente fala economia e mercado. Nós temos muitas das vezes um pensamento que mercado é como se fosse um supermercado mesmo, aquele que você visualiza lá, onde você vai lá e faz as compras. Tem um sentido parecido? Tem, mas o mercado é onde há as transações, essas negociações, ou seja, nós vamos falar dos fatores de produção, né? Até esse entendimento se aplica também dentro da disciplina de administração da produção, mas na economia também tem a sua aplicabilidade, tá?
E aí a gente se preocupa muito com a determinação dos preços, né? Tanto é, por que varia os valores dos produtos? Igual agora nesse período de pandemia, por que os produtos estão mais caros? Por que os produtos estão mais baratos? A gente vai entender ao longo dessas 3 aulas, né? Essa é a nossa primeira aula, isso para atender aí o requisito da disciplina da Escola Técnica Mônaco, tá? Bom, bem como as quantidades e mercados específicos também, tá? Então são essas as características aqui que preceitam, né, de uma certa forma, os mercados e as suas quantidades, tá? Quem são, né, esses agentes econômicos em si, né? A gente fala de agente econômico. Para entender, né, uma economia capitalista, por exemplo, a gente tem como os agentes econômicos as famílias, tá? As empresas e o próprio governo, né? Que de uma certa forma, a gente até entende isso nas 4 perguntas principais, né? Que é o que, quanto, como e para quem produzir. Isso de uma certa forma se constitui mercado, tá? Esse mercado ele é dinâmico, esse mercado ele é mutável, ou seja, a gente tem ali as famílias que são os consumidores, as empresas que produzem esses produtos e comercializam, né, e presta esse serviço dentro desse contexto, e o governo que regula teoricamente, né, essa economia, esse mercado, né? Quando eu falo governo, a gente está falando de Estado, por exemplo. Já em uma economia centralizada, é o governo quem responde aquelas perguntas, né, no caso aqui, formulando a partir de um órgão de planejamento central. A gente tem um entendimento de economia centralizada quando muitas das vezes a gente vê, no período de globalização, algumas economias, por exemplo, até mesmo Cuba, não tinha ainda a abertura dos mercados. O que significa abertura do mercado? O mercado ele era restrito, fechado. Tudo que era produzido dentro daquela nação se consumia-se dentro daquela nação e você não tinha um desenvolvimento, você não tinha um outro acesso. A população era restrita àquele tipo de consumo, àquela tecnologia ali existente, por exemplo. Tá? Os agentes econômicos, família, né? Que a gente está falando aqui, normalmente inclui todos os indivíduos e unidades familiares da economia. É o papel dos consumidores, aqueles que vão adquirir os produtos e os serviços que estão disponíveis no mercado, tá? Bem como para atendimento e bem como atendimento das suas necessidades de consumo. Muito se fala em consumo, né? A gente está vivendo a era do consumo. Hoje nós temos acesso à informação de diversas maneiras e formas, né, com o avanço da tecnologia, né, com a própria inteligência artificial, com todo o processo de desenvolvimento da globalização, da era da informação, todo esse contexto que a gente inclusive está visualizando agora frente à pandemia, né, como o teletrabalho, o home office, por exemplo, esse conteúdo que vocês estão tendo aqui nesse exato momento, em vez de estar acontecendo na aula, tudo bem que dentro de uma sala de aula você tem uma dinâmica, mesmo assim você consegue ter uma entrega do conteúdo direcionado para aquilo que você tem que estudar, tá? E aí, na qualidade, por exemplo, de proprietárias dos recursos produtivos, essas pessoas, essas famílias fornecem às empresas os fatores de produção. Que fatores de produção são esses, tá? O trabalho, né? Trabalho é a mão de obra, tá? Para que vocês possam até mesmo entender, tá? Então a gente tem aqui a mão de obra, tá? Quando a gente fala de terra, a gente está falando da matéria-prima, tá? Natureza, matéria-prima, por exemplo. E o capital, de uma certa forma, a gente está falando do dinheiro, né? Do contexto do dinheiro, e a capacidade empresarial está relacionado à atividade empreendedora, tá relacionada à capacidade de gerenciamento, de angariamento do negócio, ok? Bom, aí a gente tem as empresas como agente econômico, tá? E como agente econômico, essas empresas elas são unidades encarregadas de produzir e comercializar esses bens e serviços que as pessoas consomem, que as famílias consomem, tá? Aí a produção ela é realizada através da combinação dos fatores produtivos que eu comentei aqui, no caso, né? Voltando aqui o slide, trabalho, terra, capital e a própria capacidade empresarial no contexto, tá? Aí a gente tem também como agente econômico, né, o governo, aquele que regula, né, de uma certa forma, que tem um controle do Estado, que de uma certa forma dentro das esferas federais, né, estaduais e municipais, e o governo ele intervém nesse sistema econômico atuando como um empresário, né,
que fica ali dentro do processo do mercado regulando como acontece, tanto é, por exemplo, quando a taxa de juros, taxa Selic, ela aumenta, o que isso vai gerar de uma política econômica no mercado, quando o dólar aumenta, quando aumenta a exportação, quando eu aumento a importação, quando eu crio uma taxa de importação, um protecionismo de mercado, todas essas decisões de governo, elas são pautadas na condição que o governo tem como poder para intervir dentro do mercado, tá? E ele também possui o controle, obviamente, pelas empresas que são estatais, né? Vamos pegar, por exemplo, Furnas, você pega aí a Petrobras, que tem uma participação mista, mas você tem ali muitas das vezes a intervenção do governo nas políticas de ações dessa empresa, tá? Dentro do mercado. Aí a gente pega aqui, por exemplo, a própria escassez, tá? A escassez, né, ela é um entendimento. O que é escassez? É todo o desejo de adquirir uma quantidade de um bem e serviço em maior disponibilidade, tá? E a maior preocupação da ciência econômica é essa escassez. Por que eu coloquei essa imagem aqui? Por exemplo, até dentro de um contexto da psicologia, a gente sabe que por natureza o ser humano ele tem um sentimento de escassez, de uma falta, de uma ausência, né? A mesma coisa acontece dentro de uma economia, por exemplo. As pessoas elas têm necessidades e essas necessidades elas precisam ser supridas. E muitas delas são recorrentes, elas são contínuas dentro desse contexto, tá? E aí a gente tem essas 4 perguntas que são fundamentais da economia, tá? Então, quando eu não tenho um atendimento pleno das necessidades, em virtude até mesmo dessa escassez, a gente tem aqui dentro dos problemas de economia 4 perguntas. A primeira é o que produzir. O que isso significa? Indica que é necessário identificar a natureza dessas necessidades humanas para saber quais produtos ou serviços eu tenho que produzir para atender a essa necessidade. Então, por exemplo, que um empreendedor, né, muitas das vezes faz é ele entender um sofrimento de uma necessidade humana, um sofrimento ou uma ausência de necessidade sendo atendida, e ele vai tentar identificar o que eu devo produzir como empreendedor para oferecer a esse mercado, para oferecer e atender a essa necessidade, tá? Quanto produzir, ou seja, está relacionado, né, ao reconhecimento da limitação existente das disponibilidades desses fatores de produção no mercado. Daquilo que eu preciso produzir, qual é a disponibilidade, qual é a abundância, né, desses fatores de produção dentro do mercado, dentro da minha possibilidade, para que eu possa produzir e oferecer dentro do aspecto econômico. Como eu devo produzir, já cai dentro de uma questão técnica, porque a gente está falando de processo, ou seja, de utilização desses fatores de produção, e aí a gente pega até do processo de transformação que a gente vê muito na administração da produção, que a gente tem lá todo o processo de entrada de recursos, né, de fatores que serão transformados e transformadores, né, podemos assim dizer, e vai ter uma divisão do trabalho, uma sequência de etapas, e essas etapas, como elas vão ser formuladas, de que forma eu vou utilizar esses fatores para poder obter esses bens e serviços, e para quem produzir, quem são essas pessoas, quem vai ser esse mercado consumidor, né? Quem é esse público que a gente pode assim dizer, tá? O sistema econômico em si, né? O que significa esse sistema econômico, né? Como eu já falei, é a forma como a sociedade está organizada para desenvolver essas atividades econômicas, ou seja, de produzir, de gerar a circulação desses bens e serviços, de distribuir e do consumo, tá? Normalmente ela é regulada por leis, né, regulamentos, costumes e práticas, né? Até dentro do direito a gente entende que tem as leis, os costumes, né? E toda a questão dentro das práticas que se geram e acontecem nos mercados, né? Por exemplo, existem leis, costumes e regulamentos nos Estados Unidos que muitas das vezes não se aplica aqui no Brasil, e aí tem um contexto também do direito internacional, que aí é uma outra visão, o direito interno, né? Que aí também é um outro contexto, tá? E aí inclui essas empresas, as famílias e o governo dentro do sistema econômico, tá? Em toda a comunidade organizada, a gente pode ter uma maior ou menor medida de atividade do governo, que é aquilo que eu falei. Quando ela é menos centralizada, o governo atua menos, né? Quando ela é mais centralizada, o governo normalmente ele atua mais, né? Controlando esse consumo, controlando esse sistema econômico, tá? O grau de concorrência dos mercados normalmente ele é variado. Variado por quê? Porque
pode ir de um monopólio, que às vezes é uma única empresa, né, até aí um contexto que você tem uma ampla concorrência, tá? Quanto à intervenção pública, vai depender muito da intervenção sobre impostos, créditos, contratos, ou seja, políticas governamentais, também de fomento da economia ou de brecar ali, que muita da gente está falando do contexto de inflação, tá? As principais diferenças entre a organização, no caso, econômica e centralizada e capitalista, por exemplo, está relacionada ao contexto desse sistema econômico que a gente vai ver, por exemplo, aqui, ó. Como é que funciona, né, o sistema econômico, né? A gente tem aí a matéria, a energia, a gente tem os fatores de produção, tá? E aí a gente tem as famílias, que são os consumidores, nós temos as empresas, que são as unidades produtivas, tá? E temos dois mercados, né? Assim podemos dizer. O mercado de produtos, esse mercado de produtos são os bens, né, e serviços, tá? E aqui os fatores de produção que a gente viu, né? Terra, capital, mão de obra, por exemplo. Então são esses fatores de produção. Então o que acontece aqui, né? As famílias detentoras da trabalho, terra e capital, ela vem no mercado e oferece esses fatores de produção que vão ser insumo para essas empresas. Essas empresas, elas consomem, adquirem esses insumos, pagando por via de salário. Quando uma pessoa ela é contratada, ela oferece a sua mão de obra em contrapartida de um salário, aluguéis, juros ou lucros, que essas empresas vão pagar para essas famílias. Consequentemente, essa empresa, detendo os fatores de produção e todo o know-how produtivo, ela vai gerar os produtos, os bens e serviços, virar aqui no mercado de produtos, né? E essas pessoas precisam consumir, atender às suas necessidades, virão nesse mercado de bens e serviços, adquirindo e gastando, né, o salário lá, né, toda a renda que ela possui, e a empresa recebe a receita e ela recebe esse produto ou serviço. E aí, esse ciclo verde é o ciclo do fluxo de dinheiro, e o vermelho aqui, né, ele é o fluxo dos bens e serviços e fatores de produção. Então, assim que se movimenta a economia, o sistema econômico, principalmente capitalista, e esse ecossistema está aqui, e o governo está dentro desse contexto, onde ele regula, né, dependendo da sua centralização ou não, a forma de atuação desse sistema econômico, tá? Os sistemas econômicos têm como visão uma forma política, social e econômica, né, da própria organização como um todo, cujos elementos são o estoque dos recursos produtivos ou os fatores de produção, como nós vimos, o complexo de unidades de produção, e aí a capacidade instalada, que a gente vai ver, que é o CPP, né, também, que é uma economia, quando ela tem uma infraestrutura, né, que ela tenha investimentos, e ela aumenta a capacidade instalada, ela consegue aumentar ali a sua produtividade, né, e concorrer com outros mercados, e também o conjunto de instituições políticas, jurídicas, econômicas e sociais, tá? As classificações com base no sistema capitalista, né, o famoso capitalismo, que é um funcionamento de economia que é regido pela própria força de mercado, é o mercado que regula esse tipo de funcionamento. A propriedade privada dos fatores de produção, ou seja, o governo ele não é detentor dos fatores de produção, são uma propriedade privada e eles mesmos se regulam nesse sistema, e é o modelo predominantemente atual, tá? O próprio sistema capitalista, né, ou economia de mercado, ele é uma aplicação de ideais liberais de economia com a mínima ou quase nula intervenção do Estado, e a centralidade no mercado é a iniciativa privada, tá? Uma das bases para a consolidação é o predomínio da propriedade privada sobre os fatores de produção, e é ele que vai negociar com as empresas, e aí vai gerar aquele fluxo que a gente viu do sistema econômico, tá? O capitalismo é um sistema no qual a produção é prévia e racionalmente planejada por especialistas, tá? No qual os meios de produção são propriedade do Estado e a atividade econômica é controlada pela autoridade central, tá? A escolha da proporção entre quanto do PIB também está relacionada, e PIB a gente vai entender que é o Produto Interno Bruto, ou seja, toda a riqueza que é gerada dentro daquela nação, e esse normalmente valor deve ser investido e consumido também como uma decisão política centralizada, tá?
Aí a gente tem o sistema socialista, que a gente vai parar aqui nessa aula, né? A gente ainda tem outras aulas ainda, mas o sistema socialista ele visa questões econômicas, ela é resolvida por um órgão central e normalmente todos os fatores de produção são do Estado, é do governo, ou seja, todos os meios de produção, todas as empresas chaves, elas são do governo e ele que controliza e centraliza todas as atuações de mercado, ok? Dessa forma, galera, a gente finaliza aqui e a gente vai tratar melhor esse conteúdo na nossa live do dia 29 na quinta-feira, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau!